Você já parou para pensar se realmente deseja ser livre? Essa pergunta parece absurda à primeira vista, porque quem, em sã consciência, responderia que não? Todos dizem querer liberdade, todos proclamam o valor da liberdade como se fosse o maior bem humano, mas será que, na prática, a maioria das pessoas está disposta a arcar com o peso real dela? Talvez a verdade seja mais desconfortável do que gostamos de admitir. Muitas vezes, o que chamamos de liberdade não passa de uma ilusão cuidadosamente construída para que nos sintamos no controle, quando na realidade estamos presos por correntes invisíveis que carregamos com orgulho. E se eu lhe dissesse que a liberdade verdadeira pode ser muito mais assustadora do que qualquer prisão? Vivemos em um mundo que vende a liberdade como produto. A propaganda promete que você é livre para escolher o que quiser, desde que compre o que está sendo vendido. É o seja você mesmo de uma marca de roupas, o viva intensamente de uma bebida alcoólica, o trabalhe de onde quiser de uma empresa de tecnologia. Tudo parece falar em liberdade, mas será que essa não é apenas a versão empacotada, plastificada e superficial de um conceito que, na essência, é muito mais radical? A verdadeira liberdade não cabe em um comercial de TV. Não se traduz em ter 1000 opções de consumo, nem em viver como todo mundo vive. A verdadeira liberdade exige coragem, e coragem assusta. Porque ser livre significa carregar sozinho a responsabilidade pelo peso das suas escolhas. A maioria das pessoas não quer liberdade, quer segurança. Quer a sensação de que está no controle sem ter de assumir os riscos que esse controle implica. É mais fácil delegar a própria vida a instituições, religiões, governos, líderes, patrões, até mesmo as modas e tendências, do que encarar o vazio de ter que decidir por si mesmo. Liberdade é sinônimo de risco, e o risco amedronta. Por isso, tantas pessoas aceitam de bom grado as regras impostas, as convenções sociais, as tradições herdadas. Elas oferecem conforto, mesmo que em troca da autonomia. E assim, confundimos obediência com ordem, conformidade com paz, submissão com felicidade. Mas lá no fundo, em algum lugar silencioso da alma, algo continua inquieto, como se nos lembrasse que essa segurança não é verdadeira, que a prisão pode até ser confortável, mas ainda é uma prisão. Imagina por um instante como seria viver sem essas grades invisíveis, sem se importar com o que os outros vão pensar, sem depender da aprovação de um chefe, de um vizinho, de uma família inteira que projeta expectativas em você. Ser livre é não ter onde se esconder, é assumir plenamente o que você é, mesmo que o mundo inteiro desaprove. É caminhar sem muletas, sem desculpas, sem a proteção de dogmas ou de promessas. Parece inspirador, mas ao mesmo tempo parece aterrorizante, porque isso significa viver no abismo da incerteza. Significa estar só diante do infinito peso da existência, sem ter a quem culpar caso as coisas deem errado. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano está condenado a ser livre. Condenado porque não há como fugir dessa responsabilidade. Mesmo quando escolhemos não escolher, ainda assim estamos escolhendo. Mesmo quando decidimos obedecer a alguém, ainda estamos decidindo obedecer. Ou seja, não existe saída. A liberdade não é um presente que alguém pode nos dar, é uma condição da qual não conseguimos escapar. Mas veja a contradição. Passamos a vida tentando fugir dela, nos refugiando em sistemas prontos, em respostas fáceis, em manuais de como viver. Tudo para não carregar o peso da escolha. E é nesse ponto que a ilusão da liberdade se revela. Dizemos que somos livres, mas no fundo, estamos sempre nos acorrentando a algo ou alguém. Se você observar ao seu redor, verá como essa dinâmica está em toda parte. Pessoas que dizem ser livres porque podem gastar dinheiro comprando o que desejam, mas que na prática estão escravizadas por dívidas e por empregos que detestam.
Pessoas que acreditam ser livres porque podem expor suas opiniões nas redes sociais, mas que moldam cada palavra para não serem canceladas ou rejeitadas. Pessoas que dizem ser livres porque seguem a própria religião ou filosofia, mas que vivem presas a regras que não questionam. A liberdade, quando usada como slogan, serve apenas para reforçar a prisão. É como um pássaro preso numa gaiola com a porta aberta, que não voa porque se acostumou ao espaço limitado e teme o desconhecido lá fora. Mas por que é tão difícil viver a liberdade em sua forma mais pura? Porque ela exige um confronto direto com o vazio. Quando ninguém mais dita o que você deve ser, quando não há caminho já traçado, tudo fica em suas mãos. É nesse instante que muitos percebem que não sabem quem são, não sabem o que querem, não sabem para onde ir. A liberdade arranca todas as máscaras, e quase ninguém está pronto para olhar no espelho e ver o próprio rosto sem filtros. Então, preferimos correr para as correntes douradas que nos oferecem uma ilusão de segurança. E é exatamente isso que os sistemas de poder mais desejam. Indivíduos que confundam prisão com conforto, que confundam dependência com afeto, que confundam obediência com sentido de vida. É preciso entender que a liberdade não é confortável, não é suave, não é um destino turístico. A liberdade é selvagem, é crua, é um campo aberto onde nada é garantido. E é por isso que tão poucos a escolhem de verdade. Porque ela exige romper com padrões, exige desagradar pessoas, exige estar disposto a perder tudo para ganhar apenas a si mesmo. Pense bem, quantos estão realmente preparados para perder status, dinheiro, reputação, amizades, talvez até a família, em nome de viver uma vida autêntica? Poucos. A grande maioria prefere adaptar-se, preferem caber no molde, preferem seguir o fluxo. Mas há algo dentro de cada um de nós que nunca se conforma totalmente. Essa fagulha insiste em nos lembrar que, sem liberdade, não há vida de verdade. Podemos até ter conforto, mas não teremos alma. Podemos até ter rotina, mas não teremos significado. E é por isso que alguns poucos, os que ousam enfrentar esse abismo, acabam experimentando uma transformação profunda. São aqueles que decidiram que viver de joelhos, agradando aos outros, não vale a pena. São aqueles que romperam com a programação que receberam desde a infância e escolheram questionar tudo, inclusive a si mesmos. Se você chegou até aqui, talvez algo em você também esteja cansado da prisão invisível. Talvez já tenha percebido que repetir o que todos repetem, desejar o que todos desejam, seguir a cartilha pronta, não traz paz verdadeira. Talvez você tenha sentido aquele incômodo que não passa, aquela sensação de que há algo errado com a vida que te venderam como correta. Se esse é o seu caso, saiba que essa inquietação não é um erro, é o chamado da liberdade. Mas eu preciso ser honesto. Esse caminho não vai te dar certezas, não vai te dar manual de instruções, não vai te garantir aplausos. O que ele oferece é muito mais perigoso e, ao mesmo tempo, muito mais real. Ele te oferece a chance de se encontrar, de descobrir o que você realmente é, sem os rótulos que te impuseram. De viver a vida não como os outros querem, mas como a sua própria essência pede. Essa talvez seja a aventura mais radical que um ser humano pode experimentar. Mas também é a única que faz sentido. Por isso te faço um convite. Questione tudo. Questione suas crenças, questione suas rotinas, questione as certezas que você carrega como se fossem naturais. Observe se elas são suas ou se apenas foram herdadas. Pergunte-se: eu realmente quero ser livre ou apenas quero sentir que sou? Essa pergunta, se levada a sério, pode mudar sua vida inteira. E talvez, nesse processo, você descubra que a liberdade não é algo a conquistar no futuro, mas uma decisão que você toma agora, neste exato instante. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Para você,
O que significa ser verdadeiramente livre? Sua opinião pode despertar outras pessoas que ainda não perceberam a profundidade dessa questão. Aqui, construímos juntos um espaço de reflexão onde nem tudo em você é realmente você.